galera, ligando no canal do Isaac, aqui é o Timóteo e estamos na Isaac Edition. Então galera, hoje eu vou falar sobre o pombo. E vocês devem estar desconfiando, por que é o Timóteo que está apresentando o canal do Isaac? Então, gente, deixa eu explicar. O Isaac está um pouquinho doente, então ele confia em mim, eu sou um garoto confiável e ele confiou em mim para fazer esse vídeo. Então, bom galera, pelo que eu sei, o pombo nasceu numa aldeia indígena, ele veio dos indígenas. Não sei como, o Isaac vai explicar como ele veio, porque não fui eu que criei o pombo. Então, eu sei que o nome da mãe do pombo se chama Anaí, ela era uma índia jovem, era a mais jovem da tribo que o pombo nasceu. E sabe como ela teve? Eu não sei também, mas eu sei que um dia ela foi se banhar na cachoeira, e na cachoeira lá das florestas, sei lá, pintou o cabelo, eu não sei, eu não sou mulher pra fazer isso. E quando estava escurecendo, já estava no pôr do sol, ela não tinha voltado ainda, os índios começaram a ficar preocupados. No dia seguinte, ela voltou, mas não queria contar nada pra ninguém que tinha acontecido. E eu também não sei o que tinha acontecido, já que vai inventar, não sei se ele já inventou, mas então vamos saber quando ele contar pra gente. Bom, continuando, depois de uns meses, a barriga da mãe do pombo começou a crescer, e os índios não são idiotas, então eles perceberam que ela estava grávida. Ela ainda não quis contar o que tinha acontecido naquela noite, não sei se ela foi assediada por um homem, sei lá, foi abusada por um homem branco, sei lá. E como eu tava falando, homem branco, é isso que eu queria falar, eu tinha esquecido, o pombo nasceu com a pele branca. Olha vocês pensaram, ué, como é que o índio é branco por acaso? Caramba, como é que ele nasceu branco? Poxa, não dá pra entender, então eles não são idiotas, mas a Índia não quis contar ainda, ficou de teimosia, rebeldia e não quis contar. Bom, depois de algumas semanas, alguns traficantes de órgãos, terroristas, não sei o que eles eram, o pombo não me contou, ele é chato pra caramba, mas então, continuando, alguns terroristas, os traficantes lá, chegaram lá na aldeia, na pequena aldeia, que não era muito grande a aldeia, eles viram a criança branca e pensaram, ué, criança branca, o índio não é moreno? Aí eles pensaram que os índios tinham sequestrado aquela criança. Era mais provável, qualquer idiota tentaria pensar nisso. Ou outra coisa, não sei. Eu não vou dar um exemplo aqui, vou continuar a história. Aí, já que a aldeia tinha mais mulheres do que homens, essa parte é meio triste, gente, os traficantes mataram todos os índios lá, menos o bebê. Então, os traficantes, eles queriam fazer alguma coisa, queriam abrir a criança e doar os óculos pra ele, pra outras pessoas. Primeiramente, eles não queriam abrir a criança, então eles deram pro senhor feudal da China. Mas já que o senhor feudal da China era justo, era bom, não era corrupto, o senhor feudal não quis aceitar a proposta deles. Então, eles perguntaram, ué, o que a gente faz com esse bebê então? Aí o senhor feudal falou, em chinês, na verdade, mandarim, melhor. Ele falou pra dar pra ele dar pra um orfanato que tinha lá na China. Então, os traficantes, eles queriam fazer alguma coisa, queriam abrir a criança e doar os óculos pra ele, pra outras pessoas. Primeiramente, eles não queriam abrir a criança, então eles deram pro senhor feudal da China. Mas já que o senhor feudal da China era justo, era bom, não era corrupto, o senhor feudal não quis aceitar a proposta deles. Então, eles perguntaram, ué, o que a gente faz com esse bebê então? Aí o senhor feudal falou, em chinês, na verdade, mandarim, melhor. Ele falou pra dar pra ele dar pra um orfanato que tinha lá na China. 10 anos se passaram e a criança cresceu. Esqueci de contar uma coisa. Um dos 3 bandidos, ele batizou a criança chamada Israel, com o nome de Israel. Bom, depois de alguns anos, 10 anos se passaram, o Israel cresceu, ficou com 10 anos, né, claro. Ele ficou com 10 anos se passaram, né, claro, que não precisa nem falar isso, tipo, seu idiota. Então, aí, o príncipe da China, chamado Kitomaru, ele era um jovem ainda, que não sabia muita coisa, ele ainda ia se tornar rei, ele ia se tornar senhor feudal e tudo mais. Ele adotou o Israel, que é um garotinho, que era o pombo, na verdade. Eu não deveria nem estar falando da identidade secreta dele, não conte pro Isaac que eu falei isso. Então, aí ele adotou ele e cuidou muito bem dele. Aí o garoto se tornou da realeza, né? Que incrível. Qualquer dia eu vou perguntar pro pombo como é ser da realeza, ser um rei. Eu sei que precisa ser bonito, precisa ter dinheiro e precisa ser elegante. Bom, eu preciso só ser elegante e ter dinheiro, né? Tudo mais. Eu vou conseguir dinheiro e pra ser uma pessoa da realeza. Vou conseguir. 6 anos depois, o garoto cresceu, o Israel cresceu. Ai, caramba, eu não posso falar o nome dele. Ai, desculpa, pessoal, eu não posso falar o nome dele. O pombo cresceu e ele se formou na arte marcial chamada Kung Fu. Que a maioria das pessoas conhece. Kung Fu é uma arte legal. Quem já viu aquele filme, sei lá, vê muito Jack Chan, filme do Jack Chan, Bruce Lee. Não, Jet Li, na verdade, Bruce Lee já morreu. Caramba, tô fugindo do assunto, gente, desculpa aqui. É que eu sou meio desastrado, mas tudo bem. Então, ele tinha aprendido. Eu não sei, gente, com quem ele aprendeu o Kung Fu. Mas eu sei que ele aprendeu um pouco de Kung Fu com o Kitomaru, que era o príncipe. Que agora tinha sido o senhor feudal, porque o senhor feudal antigo tinha morrido, tinha ido lá pro Beleléu, bateu as botas, e o pombo se tornou príncipe da China. Só que ele não queria ter sido príncipe da China, mas já que o Kitomaru tinha adotado ele e tudo mais, ele teve que ser príncipe da China. Então, eu soube que ele foi treinado por 3 mestres. Um se chama mestre José Luiz, outro se chama mestre Pedro, que ele é um neozelandês, que é lá da Nova Zelândia, não sei se é neozelandês mesmo, mas tudo bem, tá?
E ele foi treinado pelo Kitomaro e pelo mestre José Luiz. Eu acho que ele foi mais treinado pelo mestre José Luiz e o Kitomaro. Eles dividiram 3 partes. O mestre José Luiz treinou mais o Kung Fu. O mestre Kitomaro, ele treinou mais um parentesco. Tem uma arte marcial chamada Sansu, que eu acho que poucas pessoas conhecem a arte chamada Sansu, que o Kitomaro treinou mais. É parecida com o Kung Fu, tem um pouquinho mais a ver. E o mestre Pedro, ele treinou mais a parte do estilo, que se chama Pakwa Sangue ou Chang, Pakwa Chang, entenderam? Então, aí ele foi formado, ele é um mestre mirim agora, o pombo, de Kung Fu, e também sabe a língua mandarim, né? Que é a língua que falam na pessoal, seguindo na história, o pombo, bom, na verdade, o mestre José Luiz, ele era do Brasil, ele era um mestre do Brasil, foi treinado na China, mas ele nasceu no Brasil. Então, ele quis voltar para o Brasil. E o mestre José Luiz, ele percebeu que o pombo tinha um pouco ele era parecido, tinha um jeito do mestre José Luiz, ele pensou que ele era brasileiro. Então, ele pediu para o Kitomaro que ele levasse o pombo para o Brasil para pesquisar sobre a origem dele. E ele foi lá, pesquisou, estudou o que tinha acontecido há 16 anos atrás, pesquisou muitos nascimentos, o que tinha acontecido lá há 16 anos atrás no Brasil, e eles descobriram que uma aldeia indígena é um dos prováveis, mas só que dos prováveis, só que ele não tinha não, mas eles entenderam a história. E um historiador chegou lá e falou, então ele falou assim: vocês estão estudando história? Estão estudando história? Aí o pombo e o mestre José Luiz falou: não, na verdade estamos pesquisando sobre a origem desse pobre garoto aqui. O mestre José Luiz falou. Aí ele falou que tinha um bebê branco e que tinha nascido naquela aldeia e que 3 bandidos levaram ele para a China, para a Ásia. Ele falou para a Ásia, mas ele falou também para a China. Então, eles ligaram para o mestre Kitomaro, para o senhor feudal Kitomaro, que agora é o senhor feudal, o grande senhor feudal, continuando Timóteo. Eles ligaram para lá e ele mandou ele ver nos arquivos da China o que tinha a ver, quais eram as crianças que tinham ido para o Brasil. Ele viu todas as crianças lá e ele viu que todas as crianças tinham pais. Então, eles já tinham percebido que o pombo era essa criança. Eles tinham estudado um pouquinho mais, não tinham percebido só por isso, mas tinha uma lógica. Então, o pombo, ele ficou muito triste, tinha descobrido isso. Ele tinha descoberto essa coisa, e ele ficou muito triste o que tinha acontecido com o pai dele. Não descobriram nada sobre o pai dele por enquanto, porque nem eu sei o que aconteceu. Nem eu sei, nem o pombo sabe. Eu acho que o Isaac tá pensando ainda o que aconteceu com o pai do pombo, sobre o paradeiro do pai dele. E, não, paradeiro não, isso não é paradeiro. Tipo, um desaparecimento. Quem é o pai dele? Ele vai falar sobre isso depois de uns minutinhos. Então, nossa, a gente já tá 2 minutos e 57 aqui. Desculpa, pessoal, eu tenho que acelerar um pouquinho mais, né? Então eles descobriram e o pombo decidiu investigar isso mais. E ele conheceu um garoto da idade dele chamado Lorenzo. Continuando, Lorenzo Maza era um garoto italiano que veio pro Brasil estudar filosofia. Um dia, ele encontrou a roupa do pombo. Aí ele perguntou para o Israel: Ô Israel, o que é isso? Você é um ninja? É um ninja? O que é isso? Aí ele explicou tudo que ele era o pombo para descobrir o que estava vendo com os pais dele. Quando ele descobriu, ele decidiu se juntar, unir as forças como uma dupla com o pombo. E ele ia ser um detetive italiano chamado Hammer. Hammer é em inglês, não sei porque ele colocou. Foi o pombo que escolheu esse nome, né? Na verdade. E ele decidiu ajudar o pombo até o final, até ele descobrir quem foi o malvado que fez. Algumas semanas se passaram, e com as habilidades do Hammer em ser detetive e tudo mais, ele descobriu que um mercenário terrorista, psicopata, não sei, ele é mercenário terrorista psicopata, chamado Poison, que é veneno em inglês, é tudo em inglês nesse país, né? Nesse país. Ele era o líder daqueles três bandidos, aqueles 3 traficantes que mataram a família do... Com tanto ódio, o pombo, ele foi procurar esse Poison, investigou muitas coisas com a ajuda do Hammer. O Hammer não queria fazer essas coisas, não queria matar porque ele nunca tinha matado na vida. E o mestre José Luiz e o mestre Kitomaro também insistiu para ele não fazer isso, mas o pombo, ele não deu ouvidos para eles, ele insistiu em fazer tudo isso. E ele foi lá, procurou, menos o mestre Pedro não insistiu, ele quis que ele se vingasse do Poison, por ele ter matado a família do... Pombo achou o Poison, ele atacou nele com uma insanidade, parecia um leopardo, sabe, um leopardo, e ele deu um soco na cara dele, do Poison, que ele voou longe, que nem um avião. Aí depois de uns minutinhos, eles começaram a quebrar o pau lá, caíram no tapa lá, no soco, no chute, e olha que o Poison sabe lutar um pouquinho bem, com aquelas correntes estranhas, sinistras, tudo mais. Só que aí, o pombo, ele tinha perdido. E o Pedro, o mestre Pedro, ele ficou com um pouquinho de raiva do Poison por ele ter machucado o único aluno dele. Então ele foi lá pra Poison, foi lá lutar com ele, porque ele tinha mais habilidade na luta com ele e tudo mais. Ele não venceu o mestre Pedro, também não venceu o Poison, mas só que o Poison também não venceu o mestre Pedro. Eles ficaram... Na segunda tentativa do pombo, ele foi lutar lá, e ele estava mais preparado do que nunca. Ele lutou com o Poison, machucou bastante ele, e logo quando ele ia dar o golpe final dele, eles estavam lutando num teto, numa laje. Eles estavam lá, lutando, e estava chovendo, sabe, só para dar um efeito legal na história. Aí, quando o pombo ia dar o golpe final no Poison, entrou uma espada no peito dele. O Poison morreu.
não sei se ele vai voltar a viver, mas ele foi morto por um homem chamado Dark Black. Dark Black, na verdade, é a identidade do mal do Mestre Pedro. Inacreditável, né? Mestre Pedro. O Mestre Pedro, que ele era um cara legal, mas ele era um mestre ruim, ele não tinha honra para matar, ele não tinha honra para ser um mestre do Kung Fu. Então, o pombo começou a lutar com o Mestre Pedro também, do nada. E começou a lutar lá com ele, e começou a quebrar a cara dele, e quando o Mestre Pedro, quando ele deu um chute dele, ele deu uma voadora nele, o Mestre Pedro, ele ficou com a ponta da mão, segurando na laje. Quando o pombo foi salvar ele negou a ajuda do pombo e caiu. Que nem o coiote cai sempre quando ele perde pro Papaléguas. Nossa, que exemplo mais infantil, né, que eu dei, né? Desculpa pela essa coisa. Mas aí ele morreu assim. Então, galera, foi assim que ele morreu. Mas o pombo continuou sendo o pombo. O mestre Zé Luiz, depois do dia seguinte, o mestre Zé Luiz perguntou: e o pombo? O que ele vai ser agora? E o pombo, quer dizer, desculpa pelo falar Israel, o pombo, ele... Ah, não, eu falei Israel, droga! O pombo, ele decidiu ficar o pombo porque ele disse que esse mundo, ele falou com aquela voz, esse mundo precisa de um herói. Ele tem uma voz grossa assim, mas ele falou, esse mundo precisa de um herói. Então, o Hammer, que é o ajudante dele, e o pombo continuaram a servir a justiça do jeito que ele... Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, e eu vou deixar a palavra final com... Olá de novo, pessoal. Aqui é o Pombo falando. Bom, eu vou dizer uma coisinha pra vocês. Se vocês curtiram o vídeo, deixa aquele like. E se querem saber mais sobre mim e sobre todos os personagens que o Isaac inventa, se inscreva aqui no canal para ajudar o Isaac aqui, porque ele se esforça pra caramba pra fazer esses desenhos. Então, era isso. A gente se vê se eu aparecer no próximo vídeo. Valeu.